Boa noite a todos. Vamos dar sequência no nosso estudo do livro Os Mensageiros. A gente já está acabando, né? E hoje a gente dando sequência àquele estudo, né? Hoje o capítulo é o capítulo 48, o pavor da morte. Numerosas explicações do orientador atendiam minhas indagações naturais. No entanto, restava aprender algumas coisas. Por que motivo se reuniu ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistências espirituais, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espíritas? Respeitosamente, ainda interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor. A maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justo em nossas esferas de ação. Você mesmo, nos primórdios da nossa existência espiritual, não foi conduzido a ambientes de nossos amigos corporificados para necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sente-se possuída de doentia saudade do agrupamento, como acontece no outro plano de evolução dos animais, quando sente a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos encarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momento como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para serviços de aclinação de certas organizações espirituais à vida nova. Então, assim, é interessante que, assim, é importante, né, a reunião para os espíritos desencarnados, porque como ele ainda está muito preso à carne, então assim, para manter-se muito ligados ao plano terreno, o magnetismo e o calor humano doador pelos médiuns despertam neles forças novas. Então assim, é interessante para eles serem feito aquela reunião, a reunião de obsessão, para que eles, como ainda estão muito presos à carne ainda, né? Então assim, como está muito próximo, ainda estão muito ligados ao plano terreno, é interessante fazer para que eles sintam aquela energia para poder ver se consegue despertar, né? Melhor, que despertam novas forças para poder trabalhar, né? E poder despertar para um novo melhor, né? Designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos nas condições que me refiro, ouvem-nos a voz, consola que com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de terror, mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Então aqui vem falando, né? Eles, com esse magnetismo, né, ele consegue está próximo do médium, né? Ele sente o magnetismo, sente na reunião também com os outros que estão lá. Com aquele magnetismo que ele sente, parece que revitaliza as energias deles, né? Por isso, o trabalho de cooperação em tempos dessa espécie oferece proporções que você por agora não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e vigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades compalidas e inabitadas. Então, mesmo aqueles que estão ali, estão na preguiça ou estão dorminhoco, invigilante, mesmo eles conseguem doar, mesmo sem saber, né? O magnetismo para poder ajudar os irmãos que estão lá, né? Mas lógico, o trabalho espiritual é bem mais intenso para poder pegar, né? Para poder passar para os outros, né? E sorrindo concluiu o bondoso. Tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Isso é muito interessante, que nada que o Senhor criou vem em vão e vai em vão, né? Terminada a reunião com benefícios gerais que não me cabe descrever
pormenorosamente, atendeu Aniceto aos facultativos desposos de aproveitar-lhe o concurso nobre, junto aos clientes. Quão grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim, não só ministramos medicamentos aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que nos cursos de moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos? Indaguei. Muito, número crescente, elucidou atencioso, a ocasião em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Então, assim, o trabalho deles são sempre maior, né? Infelizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos a caminho e breves minutos estacionamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior do espaço necrotério, onde defrontamos com um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia, gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos espojos, parecia recolhida a si mesma, sob fortes impressões de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Então tinha uma moça lá, né, que estava desencarnada e já tinha conseguido desprender todo do corpo, mas porém ela não conseguia sair de lá de medo, né, medo da morte. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha, há 6 horas que está dominada por terrível pavor. E apontando o cavaleiro desencarnado que permanecia junto dela, cuidadoso e receitista, esclareceu. Anote, aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximando-nos um tanto e ouvíamos exclamar carinhosamente. Cremilda, vem abandonar as vestes. Cremilda, vem abandonar as vestes rotas. Fiz tudo para que nos sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar dos olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. Então a moça tinha desencarnado, o noivo estava lá esperando ela, né? Mas porém, a hora que ela sabia que o noivo já tinha desencarnado, né, tinha morrido, ela sabia, não queria ver o morto, né? Não queria acreditar que estava morta também, né? É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador, resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra amedrontada por falta de preparos espirituais. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção neste instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas chama-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Retargiu Aniceto conselheiral. Ausência de preparo religioso, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregar-lhe-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao nosso tratamento. Ouvindo-o, a moça abriu os olhos espantadiço e exclamou.
Ó, doutor, graças a Deus, que pesadelo terrível. Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meus noivos, falecido há anos, chamando-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. Então, assim, é interessante assim, a gente crer na vida eterna, né? Então, assim, ele não está chamando ela para viver no mundo dos mortos, mas sim para na vida eterna, né? O senhor é o novo médico? Indagou confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em passe magnético. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor, em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. E depois de conservar-se em silêncio por instante, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Descolou-se Aniceto, afastando por despojos com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. Então, assim, ela não ia despertar no plano, no umbral, né? Mas pela bondade que ela tinha e tudo. Mas como mesmo ela tendo aquela bondade, ela não estava preparada para morrer, porque a gente também tem que estar preparada para morrer, para despertar de lá, né? Ela viu o noivo que amava, mas porém não queria ver, porque como se diz, ele já morreu, eu te amo, mas você para lá e eu para cá, né? Porque queria te amar na terra, mas e o medo de estar morta, né? O medo dos mortos, né? É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. É desejoso, talvez, se reconsubstanciar ao síntese da lição rematou. Como veio, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Então, eu achei muito interessante isso aqui, muito bonito, né? Que então, assim, não é porque, não, porque ela não era espírita, que não é, gente. A gente tem que ter um preparo que não. Que você vai estar morrendo, mas o corpo está morrendo, mas o espírito é imortal, né? Então, assim, a ideia da vida vitoriosa que o Deus já ensina desde os primórdios, né, dos séculos, né, que Deus não é Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Então, assim, a gente tem que preparar, não somente nós espíritas, mas a todos, né, a ideia da vida após a morte, né? Então, assim, ter um bom despertar, né? Porque às vezes a gente estuda e na hora que desperta você fala assim, nossa, né? Então, assim, é complicado, é difícil, mas ela aqui foi levada, né? Foi dado um passe, ela dormiu, e quando ela dormisse, ela estaria mais preparada para aceitar a situação de que estava vivendo, né? E é muito interessante isso aqui que a gente tem que cada vez mais pensar, que Deus não é Deus dos mortos, sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. E a gente tentar cada vez mais viver melhor para ter uma vida melhor após o desencarne. Agora eu vou dar espaço para quem quiser comentar.